quase todas as pessoas que estão por aí, desde as tribos mais primitivas até hoje em dia, é uma forma de você se concentrar, é uma forma de você estar ligado ao que você está fazendo, geralmente os dados estão morados. Essas são as leis da Bíblia, que se chama a Mishnah. Mishnah é a primeira explicação do Pentateuco. Depois já vem aqui o Monte Sião, que é sinônimo, chega a ser sinônimo de Jerusalém e até do povo judeu. Na Bíblia nós vamos encontrar muito essa expressão, filha de Sião, né? E a esta palavra está associado o sionismo, que é a crença em que os judeus deveriam voltar para a sua terra, para a sua pátria. E hoje alguns usam no sentido pejorativo. Sionista seria uma pessoa indevidamente amiga dos israelitas, coisa desse tipo. Para nós, chega também a ser o sinônimo da própria igreja. Não sei se o Sérgio, nosso guia, sabe disso, mas chega a ser sinônimo da própria igreja. Nós temos hinos no nosso inário que falam de Sião. Ó, que saudosa lembrança de Oceano, terra que eu tanto amo, coisas do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. É tudo
tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. O Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que, andando e chorando, levam preciosa semente, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Este salmo celebra a volta dos judeus do cativeiro babilônico, mas serve para nós também para celebrar grandes vitórias que o Senhor nos dá, e nós sempre insistimos na importância da semeadura, que às vezes é feito com lágrima, com choro, mas que sempre resulta em boa colheita. Então, esse lugar tem toda essa simbologia para nós, é muito importante, e o povo de Israel o perdeu, né, quando foi expulso daqui, perdeu tudo. Em 48, o nosso guia explicou que na Guerra de Independência perderam para a Jordânia essa parte. Mas em 67 recuperou, e nós estamos aqui, onde há outros lugares também muito importantes para a nossa fé, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Há 3 peças no Novo Testamento que você pode ligar ou não, se quiser. Uma é o lugar onde Jesus celebrou a primeira ceia, a última Páscoa, a primeira ceia. E o nosso guia já mencionou, é bíblico. Jesus disse aos discípulos que seguisse um homem conduzindo um cântaro, onde ele entrasse ali, preparar, fizesse o preparativo. E ali Jesus celebrou então essa refeição íntima. E dali ele saiu para o jardim do Getsemane, onde foi preso e depois seguiu-se o seu martírio. Então esse é um lugar, uma peça importante. A outra peça importante é o lugar para onde os discípulos foram depois que Jesus subiu para o céu. A Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras e ali fez a promessa da descida do Espírito Santo, se lembra? E dali ele subiu para o céu. Isso está em Atos capítulo 1. E Jesus estava falando com eles, eles fizeram uma pergunta escatológica, e Jesus disse: isso não é muito importante agora, o mais importante é que vocês vão ser revestidos do poder do céu, poder do alto, e vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até o Brasil, né? Até os confins da terra. E a Bíblia diz que quando Jesus então está falando isso, ele começa a subir, e os discípulos o acompanham com os olhos, até que uma nuvem o oculta, né? E quando eles estão olhando para o céu, eles ouvem uma voz aqui do lado: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi tomado, voltará assim como para o céu o viste subir. Então eles dali vão para aí, e diz Lucas, né, o xará aqui do nosso querido Lucas, diz que eles dali do Monte das Oliveiras foram para o lugar onde moravam os apóstolos e aquelas fiéis seguidoras de Jesus. Essa é uma outra peça. Então eles vão para aquele lugar e seguem a instrução que Jesus havia dado, que deviam ficar orando até receber a virtude do Espírito Santo. E diz o texto que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente vem do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito Santo concedia que falassem. Era o dia de Pentecostes, uma dessas festas que traz judeus do mundo todo para cá. E eles ouviram aquele barulhão, né, de 120 pessoas falando línguas diversas.
eles vêm para ver o que é, e vê o pessoal assim com cara de bêbado, né? Diz, esse pessoal está embriagado. Aí Pedro diz, não, isso não é embriaguez de vinho, isso não é hora de ninguém estar embriagado. Essa é a promessa de Joel, do profeta. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc. E naquele dia, né, o apóstolo Pedro depois faz o apelo e cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Tem uma avançada boa na igreja, agregando gente do mundo todo, né? Agregando gente que veio do mundo inteiro para a adoração aqui em Jerusalém. Então isso aconteceu no lugar onde moravam os apóstolos Pedro, Tiago, João, etc. E as Marias, né? Isso está em Lucas capítulo 1. Isso é outra peça, né? Um lugar onde eles moravam e onde eles estavam orando, e era aqui em Jerusalém. Existe uma terceira peça que a Bíblia conta já em Atos capítulo 12, quando Pedro é aprisionado e Herodes pretende mandar matá-lo. Não é o Herodes o Grande, não é o filho do Herodes, o Herodes o Grande. E Herodes pretende matá-lo no dia da Páscoa, não é? Você lembra? Herodes tinha o plano de matar o Pedro no dia da Páscoa. Tinha matado o Tiago. Ele já tinha matado o Tiago e agora queria matar o Pedro para agradar os judeus religiosos. Não é porque aqueles apóstolos também eram judeus, aqueles cristãos todos eram judeus. E diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E vocês conhecem a Bíblia, sabem que um anjo foi lá, tirou Pedro da prisão, né? Quem sabe, né? Aí da Fortaleza Antônio, e ele então vai para a casa onde morava Maria e onde os crentes estavam orando, né? Eles estavam orando ali em favor de Pedro. É a terceira peça. A primeira peça, a última ceia. A segunda peça, Pentecostes. A terceira peça, uma casa de oração. Um lugar que era como se fosse um templo cristão. Hoje em dia, a tendência das pessoas é juntar as três peças, dizer que é uma só, não é? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu não estava aqui na época, não sei. A quarta peça que você pode juntar é dizer que tudo isso é esse lugar que nós vamos visitar agora, certo? Onde teria sido então a primeira ceia, onde teria descido o Espírito Santo, inaugurando a igreja, e onde a igreja se reuniu no início, né, para buscar a Deus e cultivar a comunhão uns com os outros. E é isso que a gente vai ver lá. Se foi lá ou não foi, eu não sei, eu sei que foi aqui. Foi aqui na cidade de Jerusalém. Amém? Deus abençoe. Naquele tempo eles acharam que não dava para ficar morando, porque eles eram lá na Galileia, antigamente. E existe também uma casa onde eles estavam orando no dia que Pedro ia ser sentenciado, né? Então há quem pensa que tudo isso não foi esse lugar aqui. E se foi, então é um lugar muito interessante, que embora depois os muçulmanos transformaram em uma mesquita, serve para indicar a direção de Meca, não é isso? Em toda mesquita vocês vão ver essa concavidade, ela assinala a direção de Meca. Está dentro de um quarto, você quer saber em que direção você vai orar, sempre numa parede vai ter essa concavidade. O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele lá no meio da oração disse que nós deveríamos falar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no final a oração não termina com amém, termina Jesus dizendo: porque se no coração não perdoares aos vossos devedores, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. O que eu vejo aí é Jesus atrelando a nossa vida religiosa, a nossa vida prática. A gente não pode separar as duas coisas. A minha religião, o meu relacionamento com Deus tem que afetar o meu relacionamento com as pessoas. Então, é uma coisa completamente, penso, fora do propósito de Deus, alguém se isolar numa religião e esquecer o resto do mundo, né? É disso aí que
o Sérgio se queixa de vez em quando, o pessoal que passa o dia todo lendo a Bíblia, o dia todo lendo a Torá, etc. Mas isolado do mundo, né? repetindo, até que ponto aquilo afeta a vida deles. Deus quer que nós sejamos bons profissionais, bons cidadãos, que interajam com as pessoas, que estejam inseridos na sociedade, para ser o que Jesus chamou de sal e luz. Né? Nós temos que salgar, temos que iluminar a terra. Como é que vai salgar se a gente não se misturar com a massa? Né? Também Jesus, em certo lugar, compara o reino dos céus como um fermento que a mulher coloca em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus tem que permear a vida profissional, tem que permear o nosso comércio, tem que permear as nossas relações humanas. Né? E várias oportunidades Jesus mostra isso. Nosso relacionamento com Deus não pode ser uma coisa isolada do nosso relacionamento com as pessoas. Pelo contrário, nosso relacionamento com Deus deve dar uma nova característica, um novo sentido do nosso relacionamento com as pessoas de uma maneira geral. Um certo doutor da lei, né, esses estudiosos aí, perguntou a Jesus qual é o grande mandamento da lei. Aí Jesus cita um mandamento que não está nem no decálogo. Né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com toda a tua alma, com todo o pensamento. Não está nos 10 mandamentos. Mas Jesus fez questão de dizer, e o segundo? E Jesus diz, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que também não está no decálogo, não está nem no livro de Êxodo, não é? Ambos esses mandamentos estão lá no Deuteronômio. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu não vou saber também amar o meu próximo se eu não souber amar a Deus. Eu preciso amar a Deus até para aprender a amar. Né? Em segundo lugar, esse amor que eu tenho a Deus deve ser também direcionado às pessoas, até como consequência do meu relacionamento com Deus, que é amor a Deus, que nos ensina. Para a gente também assim, tem que estar assim também. Relacionamento, a cruz, né, tem 2 hastes, né? A vertical fala do nosso relacionamento com Deus, e a horizontal do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, o poder do Espírito Santo que desceu aqui foi para 2 coisas que nós pentecostais estamos penso que bem conscientes dele. Primeiro, a gente sempre enfatiza o poder do Espírito Santo. Aí vem os dons do Espírito, né? Dons de curar, de operar maravilha, dom de língua, de profecia e por aí afora, não é? São 12, são 9 tipos de dons, 9 categorias de dons. Mas também o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Essas coisas são para o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Isso é a ação do Espírito de Deus em nós. Os sumos sacerdotes, lá no templo, ele usava uma túnica, e lá na bainha da túnica havia uns espinhos feitos de ouro. Era uma romã, uma campainha, outra romã, outra campainha, aquilo embaixo para fazer barulho. A romã batia na campainha e aquilo sinalizava que o sumo sacerdote estava vivo, não é? Pois bem, mas aquilo também nos faz lembrar que a nossa vida espiritual tem que ser assim: o fruto e os dons, o fruto e os dons. Tem que haver equilíbrio, fruto e os dons, para nós sermos realmente úteis como Deus quer.